Secretário-Geral, caros membros da equipa reitoral, Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, Sr. Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Braga, caras e caros colegas, estimados estudantes, quer da Universidade, quer de várias outras escolas secundárias e profissionais que estão hoje connosco, caros parceiros no curso de Engenharia Aeroespacial, minhas senhoras e meus senhores. Muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à Escola de Engenharia. Inicio esta minha intervenção com um agradecimento tanto institucional como pessoal pela presença de todos, com apreço particular a todos os convidados. Durante o curto período de intervenções iniciais, tentarei ser o mais breve e objetivo possível, pelo que começo por agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Reitor da Universidade de Minho, pelo constante apoio ao longo deste processo de criação deste curso e por, sem hesitações, sempre ter acreditado neste projeto, aos nossos parceiros institucionais que se juntam à Escola de Engenharia para a criação e desenvolvimento deste curso, destacando aqui o Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Brasil, o CEA, a Universidade de Vigo, a Universidade de Massachusetts em Lowell, nos Estados Unidos, e também o programa MIT Portugal. A Agência Espacial Portuguesa, por todo o apoio que também sempre nos foi dado e, em particular, a atenção sempre dedicada pelo seu Presidente, Ricardo Conde. Um agradecimento pessoal aos colegas que, de alguma forma, também me inspiraram e me fizeram acreditar que este dia seria possível, e deixo aqui o meu apreço, embora não estejam presentes, à Deva Newman, ao John Hansman, à Leia Sterling, todos do MIT, e também da Universidade de Michigan, à Ellie Anderson, de Colorado, e ao Jack Dennerlein, da Universidade de Harvard. Aos colegas que comigo constituíram a AME, a Agenda Multidisciplinar para a Engenharia Aeroespacial, e que agora fazem eles também parte da Comissão Diretiva do curso, obrigado pelas inúmeras horas de dedicação a este projeto e, sobretudo, claro, pela paciência que tiveram comigo. E a todas, obviamente, estendo um cumprimento a todas as subunidades da Escola de Engenharia que estão envolvidas neste curso e a outras escolas, incluindo também a colaboração que temos com a Escola de Ciências e a Escola de Medicina. E, por fim, mas obviamente não menos importante, ao nosso orador convidado, o professor Manuel Leitor, que desde muito cedo incentivou e motivou a criação desta oferta na Universidade de Minho e que não só teve a gentileza de aceitar o nosso convite, como o fez ainda com a dificuldade acrescida de ter de atravessar o Atlântico para hoje estar aqui e partilhar connosco as suas reflexões. O meu obrigado em nome da Escola e dos alunos de Engenharia Aeroespacial. Há mais de 5 anos, em maio de 2017, agora parece um passado muito longínquo e, obviamente, estava muito longe de pensar que um dia pudesse estar numa aula deste tipo, escrevia numa coluna mensal que tinha num jornal da imprensa local que poderíamos estar a entrar no momento oportuno para se equacionar uma aposta na área da engenharia aeroespacial na Universidade do Minho. Era um desejo meu, tímido, mas também uma forma de provocação do então reitor da Universidade do Minho, hoje aqui também presente noutra qualidade, o professor António Cunha. E apesar da sua suspeita inicial de algum irrealismo da minha parte, o seu papel e empenho pessoal veio a ser preponderante para alavancar este projeto. E a reitoria da Universidade de Minho, primeiro com o professor António Cunha e logo a seguir com o professor Rui Vieira de Castro, permitiu, de facto, que possamos estar aqui hoje e acolher na Escola de Engenharia alguns dos melhores alunos do país, num curso que, por vários motivos, designo ou arrisco chamar de especial, mas que destacava apenas, e hoje apenas, o facto de o mesmo envolver todos os 9 departamentos da Escola de Engenharia. E não vos tomo mais tempo, concluo apenas com uma nota sobre a minha satisfação de termos chegado aqui e termino com uma frase, talvez suspeita, de uma pessoa que muitos conhecerão, que é o David Bowie, que numa das suas célebres músicas, conhecida por Space Oddity, escrita em 1969, um pouco antes da famosa aterragem lunar, dizia, e passo a citar, "The stars looks very different today." Muito obrigado. Vamos ouvir agora o diretor dos ciclos de estudo, licenciatura e mestrado
em Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, o professor Gustavo Dias. Muito boa tarde a todos. Começo esta intervenção com uma palavra de agradecimento aos oradores desta sessão, ao Sr. Reitor da Universidade do Minho, o professor Rui Vieira de Castro, que muito nos honra com a sua presença neste momento especial, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, o Dr. Domingos Bragança, pela sua presença e pelo seu apoio a todo o processo de desenvolvimento da oferta de engenharia aeroespacial, ao Sr. Presidente da Agência Espacial Portuguesa, a PT Space, o engenheiro Ricardo Conde, pela sua presença e pelo relevante trabalho da agência que dirige no desenvolvimento do setor espacial nacional. E também um agradecimento especial ao professor Manuel Leitor por ter aceitado a incumbência desta aula inaugural, que será com certeza um momento marcante no nosso percurso. A todas as entidades convidadas, a todos os colegas e comunidade académica e também aos nossos alunos de Engenharia Aeroespacial, muito obrigado pela vossa presença. O percurso que nos levou até este momento tem pelo menos 20 anos de atividade que pode ser associada ao setor aeroespacial. Fundamentalmente, atividades conduzidas pelos centros de investigação e instituições de interface, com um âmbito muito alargado, desde os materiais avançados e processos ao software confiável, passando pela engenharia de sistemas e sistemas de comando e controle. Não se trata, portanto, de algo que não esteja presente na atividade da Universidade do Minho e a criação destes novos projetos de ensino, licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial, configuram uma evolução natural e atempada que permitirá a consolidação futura desta atividade. A licenciatura e o mestrado têm contextos diferentes. O plano de licenciatura foca-se na formação sólida de ciências de base, ciências de engenharia, combinada com um espectro focado nas ciências da especialidade do setor aeroespacial. Os alunos frequentarão disciplinas de projeto a partir do segundo semestre do curso, lecionadas a partir de um modelo de Project-Based Learning, que permitirá consolidar e agregar conhecimentos relevantes em engenharia aeroespacial, bem como desenvolver uma visão holística dos problemas. O plano de estudos do mestrado tem como objetivo proporcionar uma formação avançada e abrangente ligada às áreas da engenharia aeroespacial, onde se incluem setores mais tradicionais e também os mais recentes desenvolvimentos ligados à engenharia aeroespacial. No primeiro ano letivo, está muito focado o aprofundamento de áreas científicas fundamentais para o desenvolvimento da atividade aeroespacial e no segundo ano letivo está associado principalmente às áreas de especialização do mestrado e desenvolvimento da dissertação. Temos 4 áreas de especialização no nosso mestrado, uma focada em sistemas aeroespaciais, outra focada em processos de fabrico e aeroestruturas, uma terceira focada no desenvolvimento e projeto de aeronaves e uma quarta focada em engenharia de sistemas aeroespaciais. O desenvolvimento das parcerias académicas e institucionais é também fundamental para os projetos de ensino. Salienta a colaboração próxima com o Instituto Tecnológico Aeronáutico de São José dos Campos, no Brasil, com a Universidade de Massachusetts, em Lowell, e com a Universidade de Vigo, em particular com a Escola de Engenharia Aeroespacial, sediada em Ourense. Também a relação institucional com o CEIA se apresenta como muito relevante e permitirá, num futuro próximo, a inclusão dos nossos graduados em projetos muito desafiantes do ponto de vista tecnológico. Em paralelo, desenvolvemos e desenvolvem-se também iniciativas de colaboração com a indústria nacional e com atores internacionais. Uma iniciativa que permite a relação próxima com o ecossistema industrial, com benefícios para os nossos futuros graduados no contexto da sua empregabilidade. Por fim, uma palavra final aos nossos alunos de licenciatura e mestrado, que o vosso percurso académico seja desafiante e que a integração na universidade seja bem-sucedida. E que hoje estejam atentos a esta aula inaugural, que é fundamentalmente para vocês. Muito obrigado. Segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Agência Espacial Portuguesa, o engenheiro Ricardo Conde. Muito obrigado, boa tarde.
Vamos aqui começar de uma forma talvez diferente, talvez gráfica, para motivar. Eu vou passar aqui um vídeo que eu não sei se já está, é possível. É? Isto é cá em Portugal, e é parte também daquilo que é a ambição da agência de trazer a todos vós, que estão a começar este ciclo, estes desafios, que participem. Mas também trago-vos outro, se calhar, entusiasmante. Deixa lá ver se eu consigo pôr isto aqui a funcionar. Acho que já está. Quem é que disse que não temos astronautas em Portugal? Quem é que disse que não temos rockets em Portugal? Já temos 31 astronautas por um dia, mas já temos pelo menos esta ambição semeada em todos vós, e são desafios que estão ao vosso alcance. Eu primeiro gostava de agradecer
ao Pedro e ao Gustavo, obrigado pelo convite e terão sempre o apoio da agência. Também ao seu reitor, ao colega bastonário, a todos os professores, pela esta calorosa recepção e celebrarmos hoje aqui o espaço neste caminho, que tem sido longo. Já para terem só uma ideia, fez no passado dia 26 de setembro, 29 anos que lançamos o primeiro satélite português, o POSAT. Portanto, parece que já foi há muito tempo, não é? Tive a honra, de alguma forma, seguir todos os desenvolvimentos daquilo que foram as atividades, têm sido as atividades do espaço em Portugal, e de participar também nesta grande epopeia que é desenvolver as capacidades da indústria nacional, perspectivar aquilo que são as ambições de Portugal para a próxima década, participar neste desafio que é a agência, esta responsabilidade, mas essencialmente ter uma ideia de futuro. O espaço tem aqui várias dimensões. Uma dimensão, obviamente, a dimensão do conhecimento e do fascínio, não é? É aquele olharmos para cima e percebermos um pouco a origem da vida. Este sentimento, talvez inexplicável, daquilo que é a grandiosidade da vida e também as questões que será que nós estamos sós? Será que somos uma espécie interplanetária? Será que temos ambições fora do nosso próprio planeta? O que é isto do cosmos? Que janelas é que se abriram, por exemplo, pela evolução tecnológica, como o James Webb? Que grandes desafios é que a humanidade tem pela frente? Isto tudo faz parte de uma dimensão de inspiração que é o espaço. Há aqui outra, que é a tecnologia. Olhamos para as sondas, para os robôs, para os rockets, para estes desafios que vos acabei de mostrar, e percebemos que também a tecnologia, per si, traz-nos esta valência. Mas o espaço tem também uma função absolutamente crítica e importante nos dias de hoje. Particularmente nos dias de hoje, onde se fala naquilo que é o homem estar a pôr em risco a sua própria existência no planeta. E há aqui uma dimensão de sustentabilidade que é importante que o espaço também dê resposta. Mas temos que olhar sempre para aquilo que nós temos vindo a fazer em Terra e aquilo que nós temos vindo a fazer ao nosso planeta, mas também aquilo que nós temos vindo a fazer ao nosso espaço próximo, que nós designamos como outer space. Eu lembro aqui a grande, digamos, tragédia que tem sido a nossa relação com o nosso planeta, com os nossos oceanos. O que nós causamos aos nossos oceanos, aquele problema da poluição, os nossos oceanos simplesmente são a origem da nossa vida. É aquele corpo que regula a temperatura do nosso oceano, do nosso planeta. É aquele que, de alguma forma, nos prende à vida, que sequestra o carbono, que gera o oxigênio. E nós temos muito maltratado o nosso oceano. E o nosso oceano, olhamos, os plásticos, por exemplo, algo irreversível. Mas o trajeto que nós temos feito no espaço não é diferente. E a sustentabilidade hoje do espaço também está em causa. E está em causa, por exemplo, para a própria exploração espacial. Há um termo que eu gosto muito, que é, de alguma forma, será que nós não estamos com o problema da proliferação destas megas constelações, uma irresponsabilidade muito grande na utilização do outer space? Será que não estamos aqui a provocar-nos uma espécie de confinamento cósmico? Ou seja, nós próprios temos um bloqueio àquilo que são as nossas aspirações de espécie interplanetária, em que eventualmente procura aquilo que é o prolongamento da nossa própria vida aqui da Terra. E isto são dimensões que hoje e problemas que hoje se colocam ao espaço. Obviamente que todos nós temos uma grande esperança que a tecnologia nos traga um conjunto de soluções, mas a tecnologia não vai dar resposta a tudo. Quando nós olhamos para a dimensão em que nós hoje estamos, de alguma forma, envolvidos, aqui nesta sala, eventualmente, estão duas gerações. Aquela geração que ajudou a destruir o nosso planeta, ou pelo menos nesta rota pouco sustentável, pouco recomendável daquilo que é o nosso modelo de crescimento económico, mas também está uma geração, eventualmente, que terá esta responsabilidade de a reequacionar,
de a reconstruir, de eventualmente olhar para este meio onde nós vivemos, e eu aqui incluo o outer space, como, se calhar, irremediavelmente, nós termos que encontrar as nossas próprias soluções. Eu vinha hoje, quando vinha de viagem, nem por coincidência, vi um vídeo de 1990, do Carl Sagan, sobre o budget, isto em 1990, o budget que era aplicado na altura, por causa da Guerra Fria, para a defesa. Ele falava em 10 trilhões de dólares, até fazia um T, trilhões. E a importância que se dava a uma ameaça que correspondia mais ou menos a 10% da realidade, e que nós não, na altura, com a Guerra Fria, e que não havia a mesma preocupação, em 1990, com as alterações do clima que, entretanto, se observavam. Isto é um alerta, e é um alerta que, quando nós olhamos para o espaço, olhamos também aqui, eventualmente, com a possibilidade de nós termos, pelo menos, uma dimensão da compreensão, que podemos utilizar as tecnologias do espaço para melhor compreendermos esta grande complexidade que é a interação entre o nosso modelo económico de desenvolvimento e aquilo que é, de facto, o que estamos a provocar ao nosso planeta. Há uma expressão que eu gosto de utilizar, que não virá ninguém, é uma expressão também de Carl Sagan, não virá ninguém de salvar-nos de nós próprios, não é? E nós vemos que, de facto, estamos metidos aqui numa grande encruzilhada. Mas esta dimensão que o espaço nos traz, de inspiração também, leva-nos aqui, e nós temos assistido, que cada vez mais isto é uma área mais acessível para nós trabalharmos. Nós vemos, por exemplo, que estamos no início de uma era em que a permanência do homem em órbita vai ser cada vez mais, vai ser uma constante. Mas há vários perigos. Há aqui também uma dimensão complexa. Ninguém sabe como vai ser o mercado daqui a 3, 4 anos, daquilo que nós hoje chamamos como Space Economy. Nós também não sabemos como é que vai ser, por exemplo, o espaço como domínio operacional militar. Vocês sabem, com certeza, que nestes 3 domínios, o aéreo, marítimo e terrestre, que são os tradicionais domínios militares, inclui-se o domínio espacial, como a ciberdefesa. Isto traz umas incógnitas muito grandes. Como é que será o futuro em que, por esta dimensão, o espaço poderá ser, digamos, um ambiente operacional militar? Ou seja, tudo isto é uma incógnita e tudo isto, de alguma forma, começará a ter uma certa clarificação, talvez daqui 3, 4, 5 anos, porque nós vivemos nesta década, uma década de convergência tecnológica, em particular afetará muito aquilo que são as tecnologias que vão ser aplicadas no espaço. Um deles são os voos de logísticos, os voos que serão suborbitais para transporte logístico. Será uma realidade. Vai haver uma revolução naquilo como hoje nós conhecemos a aviação, e o espaço será permanente. Vai haver uma maior permanência em órbita, em que não vai haver uma International Space Station, vão haver 10, 20 até ao final da década, e vão ter uma componente privada. Os laboratórios em órbita vão ser uma constante, mas o policionamento em órbita também vai ser uma constante. Aquilo que é tradicional, o space, o ground space, as atividades ground space migrarão para space to space. Há um novo paradigma que hoje vivemos, que é os serviços cada vez mais perspectivados em órbita, a manufatura. Para não falar daquilo que é a perspectiva, engraçado que nós hoje estamos a falar no programa Artemis para regressar à Lua mais de 50 anos depois, que não é uma obra fácil. Isto tudo encerra aqui oportunidades e, de alguma forma, também coloca Portugal neste mapa de oportunidades. E surgem novos atores. E em Portugal tem surgido, ao longo destes 20 anos, um ecossistema que começa a ter características muito atrativas. São, sensivelmente, 60, 70 instituições, entre empresas e centros de investigação. Tem ali um catálogo que eu vos convido a verem e tirarem um exemplar, em que é um reflexo daquilo que Portugal faz. Mas Portugal passou sensivelmente 20 anos, 25 anos a desenvolver as suas capacidades. E para nós estarmos num patamar diferente, nós temos que olhar isto numa perspectiva de programas também.
Mas para isso ser possível, nós temos que, de alguma forma, apostar na massa crítica. Temos que apostar naquilo que se está hoje aqui a celebrar, que é abrir o curso de Engenharia Aeroespacial, mas é uma área transversal, é uma área em que todos, de alguma forma, o conhecimento da área da aeroespacial é algo que é feito, composto por vários saberes, mas, de alguma forma, esta aposta na educação não só a nível académico, isto é um reconhecimento, de alguma forma, da compreensão do momento, mas também naquilo que as instituições, em particular a Agência Espacial Portuguesa, está comprometida nestes 3 pilares. O capacity building, de se continuar a desenvolver as capacidades para as nossas empresas, as nossas instituições, a próprio lançamento de alguns programas nacionais, em que Portugal, de alguma forma, tem que ter e que está presente e tem que ter estas capacidades ao nível nacional, para a aplicação, por exemplo, na gestão do território, que é um dos fatores, um dos pilares da sustentabilidade, e depois este pilar da educação para o espaço. Fica aqui o compromisso da agência, fica aqui o compromisso também com o curso, que estaremos presentes em todas as circunstâncias para promover para celebrarmos também este momento, mas essencialmente para promover o futuro, e lanço um desafio, que eu penso que é aquilo que todos os jovens que entraram hoje neste curso, sejam empreendedores. E sejam empreendedores, não terminem o curso e lancem ou tentem enviar o vosso currículo para uma grande multinacional para trabalharem, promovam uma ideia, tentem ser empreendedores com esta ideia, porque acho que estamos num momento em que as boas ideias são mais facilmente acolhidas e, de alguma forma, premiadas para criarem a vossa própria iniciativa. Portanto, um grande obrigado, outra vez, à Universidade do Minho e a esta iniciativa que a sorte, Pedro e Gustavo, a sorte dá muito trabalho e desejo também muito trabalho no futuro e muita sorte. Obrigado. Olhem, está aqui o catálogo, está bem? Vai usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, o Dr. Domingos Bragança. Eu vejo aqui à minha frente muitos ilustres, direi mesmo amigos, e a quem a Universidade do Minho, mas em particular Guimarães, muito agradece este novo curso e novo mestrado em Engenharia Aeroespacial. O Sr. Reitor da Universidade do Minho, o Sr. Presidente da Escola de Engenharia, o Professor Gustavo, o Sr. Professor António Cunha, de um modo muito especial, o Sr. Professor Manuel Leitor, na sua condição de Ministro do Ensino Superior. Sei que estabeleceram diversas parcerias, nomeadamente com a Agência Aeroespacial de Portugal, como ouvimos e bem o seu Presidente, com diversas entidades, com todo o apoio da Sra. Presidente também do Conselho Geral da Universidade do Minho, tantas e tantas ilustres personalidades que nos fizeram chegar até hoje aqui a esta aula inaugural da Engenharia Aeroespacial. Permita-me, quando ouvia os distintos preletores antes de mim, eu tive a pensar que nós estamos em Guimarães
uma cidade cheia de história e que outrora, no início mesmo aqui de Guimarães, nós conquistamos para povoar território. E foi muito importante. Que depois daqui também de Portugal, nós conquistamos mares nunca antes navegados, como disse o nosso poeta maior, Luís de Camões. E o tempo de hoje é de nova conquista. É a conquista do espaço. É tão entusiasmante esta conquista do espaço, em que é convocada a ciência, e neste caso a engenharia aeroespacial, mas a ciência num todo, na multidisciplinaridade que existe, esta licenciatura e mestrado em engenharia aeroespacial, como também ouvimos que tão de arriscado isso representa. Mas foi sempre assim. Saiba o homem e a humanidade inteira ter a sabedoria necessária para desenvolver modelos político-sociais, para alocar bem para o seu desenvolvimento, nomeadamente a conquista do espaço. E que desse espaço que aqui ouvimos que tantas áreas económicas, a área económica, a área ambiental, da sustentabilidade ambiental, do imaginário que nós temos de saber da origem da vida e do universo, tudo isto que representa para as várias ciências, esta é uma conquista excepcional. A termos, e as novas gerações, os alunos que aqui hoje têm a primeira aula inaugural, têm pela frente um percurso que eu considero a todos os títulos o percurso mais rico, mais desafiante e aquele que mostrará enormes desafios, a possibilidades de empreendedorismo, se possível, aqui em Guimarães e na região norte e em Portugal, mas terá para vós uma enorme responsabilidade do ponto de vista de como cientistas, empreendedores, formadores, mas também que incluam na vossa vida a ética e a filosofia. Da parte da Câmara, há um compromisso. Nós adquirimos um edifício icónico na zona de Couros, que é hoje zona tampão Património Mundial, Património da Humanidade, que é o campus da Universidade do Minho, na própria cidade, e que nós adquirimos esta fábrica do Arquinho. Está definido o programa funcional, está a ser elaborado o projeto e espero que não haja nenhum contratempo e que em 2023 procedamos à abertura do concurso para a obra. Eu sempre disse ao Sr. Professor Pedro Areses, Presidente da Escola de Engenharia, que este edifício tinha que ser um edifício icónico. É exatamente o olhar para cima, com os pés bem assentes na terra, mas sabermos que é todo o universo que nós queremos abraçar. E queremos abraçar da Fábrica do Arquinho, que tem história, mas uma história feita a futuro. Vamos fazer isso, é o nosso compromisso, vamos fazer por Guimarães, pela nossa região, mas obviamente por Portugal. Obrigado a todos. Chegou o momento de ouvirmos o reitor da Universidade do Minho, o professor Rui Vieira de Castro, que encerra a parte inicial e protocolar desta aula inaugural. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que, antes de vos dirigir palavras que são breves, faça alguns cumprimentos na esteira daquilo que fez o Sr. Presidente da Câmara, identificando aqui alguns amigos e algumas amigas que estão hoje aqui
nesta sessão a vários títulos, representando desde logo a escola, e cumprimento o professor Pedro Areses, o Conselho Geral da Universidade, cumprimento a senhora Presidente, que julgo ser a primeira vez que está neste auditório. A doutora Joana Marques Vidal, seja muito bem-vinda aqui. O senhor Presidente do Conselho, da Comissão de Coordenação da Região Norte, o professor António Cunha, que tem responsabilidades importantes pelo facto de todos nos encontrarmos aqui reunidos. O senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que dá sempre um enquadramento simultaneamente local e global nas suas intervenções aos eventos para os quais é convocado, como é o caso deste hoje aqui. A senhora Vereadora da Câmara Municipal de Braga, obrigado pela sua presença também. Ao engenheiro Ricardo Conde, que percebeu-se já também tem especiais responsabilidades, ou vai ser chamado a tê-las no desenvolvimento deste projeto, ao diretor do curso e aos professores que aqui se encontram. Permitam-me uma palavra muito especial para o professor Manuel Leitor, que, enquanto Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foi uma presença regular nesta instituição, reconhecendo aquilo que fomos sendo capazes de fazer, mas também confrontando-nos em permanência com novos desafios, abrindo-nos perspectivas de desenvolvimento institucional. E por isso deve-se-lhe também um agradecimento especial. Cumprimento os convidados, aos meus colegas professores e investigadores, já me referi. Cumprimento também os estudantes dos cursos cuja atividade agora se inicia e daqueles que, sendo estudantes, não são ainda estudantes destes cursos, mas que nós esperamos que um dia o venham a ser. Este dia é um dia particularmente importante porque, de modo simbólico, representa a materialização de um projeto que foi acarinhado por vários responsáveis da Universidade, de outras instituições, de responsáveis políticos, acarinhado por professores, por investigadores, suportado na atividade de muitos trabalhadores desta casa que sonharam e depois concretizaram este projeto. E certamente que hoje estas pessoas, olhando para os alunos que até nós chegaram, terão dado por muito acertada a aposta que quiseram fazer e o esforço que colocaram na construção destas formações na área da engenharia aeroespacial. De facto, este projeto tem rostos, alguns já os mencionei aqui, é um projeto com história. O professor Gustavo Dias, há bocado, referiu-se ao facto de este ser um projeto que se ancora em atividade de investigação que há muito tempo é realizada nesta escola. E esta relação estreita entre a educação, entre a aprendizagem e aquilo que é a investigação vai ser certamente uma constante, e agora é para os estudantes que estou a falar, vai ser certamente uma constante no vosso percurso aqui na Escola de Engenharia e na Universidade do Minho. Se esta é uma marca que queremos que seja uma marca da Universidade, há outras que também queremos que o sejam. Entre elas, olhamos sempre para esta instituição como uma instituição aberta ao mundo, aberta a outras instituições, que permanentemente busca o estabelecimento de novas relações como forma não só de afirmar a sua relevância, mas também de reforçar aquilo que ela é. E este curso, já se percebeu hoje aqui também, é de facto um excelente exemplo desta contínua procura de novas articulações que é apanágio da Universidade do Minho.
sejam universidades, o professor Pedro Areses referiu-se há pouco a universidades norte-americanas, brasileiras, espanholas, que vão interatuar connosco no desenvolvimento deste curso e que vão, por essa via, criar oportunidades muito importantes também de mobilidade e de abertura de horizontes para os nossos estudantes. Articulações com a própria Câmara Municipal de Guimarães, que já se percebeu que é um parceiro fundamental nosso em mais este projeto. Digo em mais este porque tem-no sido ao longo das sucessivas décadas que a Universidade vai acumulando, de entidades do setor privado que, na perspectiva da projeção do futuro dos nossos estudantes, são também absolutamente essenciais. Outra marca que eu gostava de sinalizar a propósito deste curso, a natureza multidisciplinar do projeto. E esta, de facto, é uma marca distintiva dos programas de ensino da Universidade do Minho. A coexistência de pessoas oriundas de vários campos científicos que se conjugam para proporcionar uma formação de maior qualidade. Quando se considera tudo isto, quando se considera o facto deste curso ser desenvolvido na Escola de Engenharia, que é uma escola em permanente transformação, nós temos razões para acreditar que este é um projeto para o futuro, mas é um projeto também com futuro. Vocês, os estudantes que agora chegam aqui à universidade, e refiro-me fundamentalmente aos estudantes agora da licenciatura em Engenharia Aeroespacial, são estudantes desse curso. São também estudantes da Escola de Engenharia e são também estudantes da Universidade do Minho. E o facto de terem estes múltiplos papéis torna-vos responsáveis principais pela vossa própria formação, sendo que para ela querem estas várias instâncias de várias maneiras concorrer. Nós temos na qualidade da educação um dos nossos objetivos centrais. Temos na articulação entre educação e investigação outro dos nossos objetivos centrais. Temos na criação, isso foi já dito aqui mais que uma vez, de espírito empreendedor nos nossos estudantes, uma outra vocação. Tudo se orientando por um objetivo maior. E o objetivo maior é o de vos proporcionar condições que vos assegurem percursos de vida mais plenos, mais cheios e percursos de vida mais felizes. Eu acho que isto é o que todos esperamos que aconteça convosco e também nas vossas mãos depositamos esta esperança. Muito obrigado. Ao longo dos últimos 2 anos, e fruto de uma colaboração e esforço coletivo, a Universidade do Minho conseguiu aprovar, acreditar a licenciatura e o mestrado em Engenharia Aeroespacial e colocar este ano em prática e em funcionamento os 2 cursos. Hoje queremos de forma pública e juntamente com todos vós celebrar e assinalar este momento com a realização da primeira edição da aula inaugural em Engenharia Aeroespacial. Numa altura em que assumimos que o espaço é de todos, que há espaço para todos, assumimos também que o espaço se encontra ao alcance de todos. E para nos dar a conhecer o que podemos encontrar para além dessa fronteira, temos hoje connosco o professor Manuel Heitor, um dos principais impulsionadores de Portugal para o espaço, para nos falar sobre o espaço e nós, pensar e construir o futuro. Convido o professor Manuel Heitor a vir a palco e a dar início à sua aula inaugural. Espero que na maioria das vossas aulas não tenham estas introduções todas, se caso contrário não aprendiam nada de engenharia aeroespacial, mas não posso deixar de agradecer o convite da Universidade do Minho e sobretudo a insistência do professor Pedro Areces para aqui estar, e só com a amizade a ele e a todos vós é que me fez atravessar o Atlântico, mas com muito prazer, para aqui estar. Não posso também deixar de agradecer a presença de todos, certamente
do reitor Rui Vieira de Castro, da Presidente do Conselho Geral Joana Marques Vidal, da Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia Madalena Alves, que agradeço a sua presença, do Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Norte e amigo António Cunha, do Presidente da Agência Espacial e do seu colaborador, o Costa, mas todos vocês que estão aqui. Eu trago-vos, sobretudo, 3 mensagens, mas queria começar com esta imagem. Quem é que sabe o que é esta imagem? Quem quer adivinhar, ou pelo menos dizer o que está aqui? Como? Essas perguntas são para o estudante. Quem é que quer dizer? Força? Mais alto. Sistema solar. Quase lá, mas não está muito bem. Quem é que quer dizer? Força. Pensa que seja Urano, está quase. Outra. Quem é que quer dizer? Esta, de facto, é uma das primeiras imagens libertadas há cerca de 2 semanas pelo novo telescópio construído entre a Agência Espacial Norte-Americana, a Agência Espacial Europeia e a Agência Canadiana, o James Webb, que pela primeira vez conseguiu focar os anéis através de imagens de infravermelho. E esta imagem? Quem é que quer dizer o que são estas imagens? Alguém? Estas 2 imagens foram libertadas anteontem, dia 5 de outubro, pela Agência Espacial Europeia, certamente em reconhecimento do Dia da República Portuguesa, e pela primeira vez conjugam as imagens na zona do infravermelho próximo do novo telescópio James Webb, com as imagens na faixa do ultravioleta e visível pelo Hubble. Tem um conjunto de informação que irá ocupar os astrónomos durante pelo menos mais 20 anos a perceber a conjugação destas 2 imagens. E a minha terceira pergunta é: o que é que estas 2 imagens têm a ver com aqueles instrumentos que vocês têm ali, que se dá sobretudo pelo nome de fire extinguishers, de extintores, que estão vários, mas aqui já contamos 7. Quem é que quer dizer como é que estas imagens se relacionam com estes extintores? Quem é que quer arriscar? Quem é que quer arriscar? Vou falar mais alto agora com o microfone, em relacionar estas imagens com os extintores que estão aqui no teto. Ninguém arrisca? Acho que têm de voltar para o ensino secundário. Quem é que quer arriscar? Mais alto, não ouço. Está lá quase mais perto, mas não sou. Ambas estas imagens e os extintores foram criados por engenheiros aeroespaciais. A diferença é que os extintores que estão aqui nesta sala foram criados e testados na geração dos vossos avós, dos meus pais, na geração Apollo. Foi nos primeiros lançamentos, em meados dos anos 60, que a tecnologia hoje vulgarizada dos extintores foi desenvolvida pelos engenheiros aeroespaciais da NASA. Hoje, as imagens que vocês estamos são da vossa geração. Vocês são da geração James Webb e, eventualmente, esperemos, dentro de um ou 2 anos, que se verifica que são da geração Artemis, quando o homem voltar à Lua, em colaboração entre a agência norte-americana e a agência europeia. Os vossos avós, que criaram estes extintores, eram da geração Apollo, que penso que vocês, eventualmente, irão perceber. E a vossa geração, a geração James Webb, é o resultado também dos últimos 30 anos de um esforço perfeitamente glorioso do homem em criar novas oportunidades. Hoje vivemos num mundo onde se vive melhor do que se vivia. Hoje vivemos num mundo onde temos uma esperança de vida superior àquela que tínhamos e que todas as teorias chamadas dos limites ao crescimento vieram-se a mostrar que estão erradas. Temos uma humanidade melhor do que aquela que tínhamos no passado e isso deve-se a muitos engenheiros como vocês ou como vocês serão. Vejam, por exemplo, aquilo que é vídeo.
This is a telescope. This is another telescope. This is a small telescope. This is a large telescope. This is a bunch of telescopes. This is a bunch of telescopes that work together. This is a bunch of telescopes that don't work together. This is a telescope built into the side of an airplane. This is a telescope in space. Astronomers use telescopes to look at the universe. I know this because I'm an astronomer. This is me. My name is Kevin Hainline. I'm one of the scientists working on the James Webb Space Telescope. The James Webb Space Telescope was first proposed in the early 1990s, right after the launch of the Hubble Space Telescope. The Hubble Space Telescope is still up in space, going around our planet, and has given us a new understanding of the weird inner workings of the universe. It's perhaps the most famous telescope of all time. There are Hubble images everywhere. It's been on TV shows and in movies. People even print Hubble images on their clothing. The James Webb Space Telescope is Hubble's bigger cousin. So JWST will replace Hubble? No, they'll work together at the same time, sometimes looking at the same parts of the universe. So, what makes them different? Very good question. There's a lot of differences. For instance, one's bigger. The mirror of the Hubble Space Telescope is 8 feet across. It's pretty big. It's a little bit taller than Shaquille O'Neal. This is the mirror of the James Webb Space Telescope. It's 21.3 feet across. That's more than 3 Shaquille O'Neals. That's almost 4 refrigerators. That's as tall as an adult giraffe. That's 6 R2-D2s stacked on top of each other. That's the size of George Washington's nose on Mount Rushmore. That's a big nose. Yep. É com estes instrumentos, que engenheiros como vocês um dia serão, que hoje conseguimos perceber as bases e a criação da matéria, certamente na vossa geração, e com isso continuar a proporcionar melhores condições de vida para uma população que irá certamente crescer até o ano 2100. E este telescópio, criado também com uma participação europeia grande, permitiu perceber, ou irá permitir perceber a criação do mundo, podendo nós recuar no espaço e no tempo, sobretudo alguns milhões de anos. O telescópio encontra e encontrou muitos objetos hoje espalhados pelo espaço, quer no espaço próximo e no espaço longínquo. Se o telescópio está a ser usado para estudar o espaço longínquo, sabemos que no espaço próximo, nos 1000 quilómetros em redor da Terra, há hoje muitos telescópios. E a minha geração, a geração dos meus pais ou dos vossos avós, não soube resolver este problema. É a vossa geração que vai resolver este problema e, por isso, bem-vindos à engenharia aeroespacial. Vocês irão conseguir, numa sala deste tipo, como hoje nós vemos nas salas de operação dos aeroportos, onde se controla o tráfego dos aviões, vocês irão conseguir certamente montar estas salas para também gerir de uma forma saudável o tráfego dos satélites e a ocupação no espaço cada vez mais de novos satélites, porque precisamos de pôr mais satélites para melhorar a condição de vida de uma população que irá crescer durante pelo menos mais 80 anos. E para isso é preciso acreditar na vossa capacidade técnica e empreendedora. Vejam um bom exemplo, o exemplo de alguém que há 20 anos, como vocês, começava um curso de engenharia e que hoje fundou uma empresa aqui em Portugal, a Neurospace. Around 6,000 satellites have been launched. This trend is now being massively accelerated, and by 2030, there will be over 100,000 satellites, a 15 times increase due to new satellite mega constellations like SpaceX, Starlink, or Amazon's Kuiper. These mega constellations will bring many technological benefits, but this also brings problems like space pollution or space debris, as collisions between satellites from different operators competing for the same orbits will inevitably occur. Space. Leveraging artificial intelligence and machine learning to manage space traffic and space debris and the sudden increased potential we are now observing. We will use artificial intelligence to automate decision processes for close approach situations between satellites. We will combine existing datasets from established partnerships
with our state-of-the-art in-space effectively automates collision risk prediction and mitigation, ensuring safe access to space, avoiding severe economic losses, and the huge problem of space debris. O Nuno Sebastião foi um engenheiro que fez a sua formação na Universidade de Coimbra, depois foi estagiar uns anos para a Agência Espacial Europeia, num dos seus laboratórios na Alemanha, e depois lançou um projeto com um colega e um professor da Universidade de Coimbra no âmbito da parceria internacional entre Portugal, financiada pela FCT, e a Universidade de Carnegie Mellon, inicialmente usando técnicas também espaciais aplicadas ao setor energético, e depois foi em colaboração com o programa entre Portugal e a Universidade do Texas em Austin, também financiado pela FCT, que foi a Austin e aí reconverteu a sua tecnologia para a área financeira. Hoje tem um unicórnio, a Fidzai, uma empresa sediada em Coimbra, com uma valorização do mercado de cerca de 5 mil milhões de euros, empregando mais de 800 engenheiros de todo o mundo que vêm para Portugal trabalhar. É importante percebermos aqui em Guimarães, em Portugal ou no mundo, as relações internacionais e também este programa, não posso deixar de felicitar o professor Pedro Arezes de o ter lançado como um spin-out do programa MIT Portugal, porque estas parcerias abrem Portugal e abriram Portugal ao mundo, trazendo hoje a capacidade única que Portugal tem para contratar engenheiros e para desenvolver empresas de âmbito mundial. Mas quem é que quer dizer qual é que é a principal limitação da ideia do Nuno Sebastião? Alguém quer arriscar uma ideia? Para ele fazer aquilo que quer, que diz que faz, usar tecnologias de inteligência artificial para conseguir ajudar a calcular e a estimar o tráfego espacial, tem que ter dados. De onde é que esses dados vêm? Os dados ou vêm de instalações como esta, que o Ricardo Conte conhece bem, que dirigiu durante uns anos nos Açores, com base em antenas, ou então temos que equipar uma nova geração de satélites com sensores capazes de perceber onde é que estão os outros sensores. E por isso hoje também a engenharia aeroespacial tem como ideia particularmente fundadora manter e alargar esta capacidade de recolher dados. Hoje há grandes empresas, nomeadamente também a operarem já em Portugal, a Leo Labs, que estão a espalhar radares por todo o mundo para terem informação espacial, e a própria Neuraspace, fundada pelo Nuno Sebastião, tem hoje um projeto financiado por Portugal para também criar mais radares como este, para poder dar a informação necessária para engenheiros como vocês poderem depois trabalhar essa informação. Mas há outras atividades que se podem fazer em terra e à volta da terra. E trago-vos aqui uma outra ideia, que certamente será uma ideia da vossa geração, que a minha geração e a geração dos vossos avós contribuiu, mas que não conseguiu ainda resolver, que foi, sobretudo, melhor utilizar aquelas imagens que viram de jovens do ensino secundário em ambientes de microgravidade, até que ponto é que nós podemos usar estes ambientes para melhorar a fabricação de produtos e sistemas que melhoram a nossa qualidade de vida. E este é um desafio particularmente importante para a vossa geração, criar sistemas. We've actually identified within life sciences about 4 areas of interest. The first is protein crystallography. And you might put up a video behind me. If you're not familiar with this, protein crystallography is the beginning of drug discovery for big pharma. So most of the drugs that are made today, the targeted drugs, particularly the targeted drugs, which are coming out of the Human Genome Project, start with understanding the protein structure. And the better you understand the protein structure, the better you can make a drug. And it turns out that there is a promise, a significant promise, that proteins can be better crystallized in the microgravity environment than on Earth. And
E por isso, também na Europa, está em curso um programa que Portugal tem estimulado, sobretudo em colaboração com a Itália, de desenvolver novos laboratórios que podem circular em microgravidade. Este é um desses instrumentos, não é o primeiro, é o segundo, e na vossa geração, outros pequenos aviões como este, ou sobretudo laboratórios de microgravidade, serão certamente desenvolvidos. Em 2019, Portugal participou num desafio, devido também poder não apenas colaborar neste desafio, mas também que ele possa aterrar em Portugal, nomeadamente em Santa Maria, e o desenvolvimento futuro deste projeto será decidido em novembro na Cimeira Ministerial da ESA. O que se passa nestes equipamentos de microgravidade que hoje já são testados são, sobretudo, o resultado de trabalho de físicos, de químicos e de engenheiros aeroespaciais que conseguem, através da ausência da gravidade, sobretudo, desenvolver novos fármacos e, em particular, sistemas para melhorar a nossa qualidade de vida, como aqueles que vêem aqui. Mas este conjunto daquilo que se pode fazer no espaço mostra bem o que hoje falamos em engenharia aeroespacial. Building new things has led to some of humanity's biggest leaps forward. We made tools, forged new materials, and learned to produce them for millions, and then billions. With every new innovation comes new industries, new economies, new challenges. And we're always looking for what comes next. 3, 2, 1. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. The industrialization of space, I think, will be one of the great economic booms of this century. Space offers a whole new environment to create things we can't make on Earth. Gravity in general is something that we all just take for granted because it's just always here. It affects everything. What becomes interesting is what happens when you take that away. Private companies are creating new materials, 3D printing tools, even living tissue, and developing the technology to build entire factories in space. If successful, for-profit manufacturing could lead to a new gold rush, launching the business of space to its next giant leap. Esta é, portanto, a vossa geração. A geração da fabricação também no espaço. E para isso temos que lançar objetos para o espaço cada vez mais. Um dos últimos produtos, sistemas mais inovadores no mundo foi criado na Nova Zelândia, um pequeno porto espacial que veio demonstrar que as ilhas podem ser fatores importantes para o lançamento, mas hoje continuam a haver cada vez novos desafios. E, obviamente, talvez das principais obras-primas da engenharia que será usada por vocês, certamente, e pela vossa geração, é esta capacidade única que hoje temos de sistemas de alta precisão. Vejam só este filme. As it continues to cruise down, getting ready for the start of its landing burn in about 30 seconds here. Quem sabe o que é isto? You can see those hypersonic grid fins of the first stage there on your left. Estudante aeroespacial que não saiba o que é isto. Help orient that first stage as it comes back down to Earth. Again, stage 1 will be targeting landing on our drone ship, Of Course I Still Love You. And right before landing, it will deploy 4 carbon fiber landing legs. Quem adivinha? Start of terminal guidance. Está quase, tem que adivinhar antes de acabar. Hã? Stage 1 landing burn. Have the start of stage 1 landing burn. So burn will last about 30 seconds. You can see it coming down towards the Atlantic Ocean there. What a beautiful view from that stage 1 camera. Stage 1 landing leg deploy. Uau! Esta é a vossa geração. A geração onde vamos conseguir aterrar com alta precisão em plataformas oceânicas os foguetões necessários para podermos pôr mais satélites, mais saudáveis, mais leves no espaço. E hoje, a engenharia que aqui se ensina, a geração dos vossos pais e dos vossos professores de engenharia conseguiu
fazer um sistema de alta precisão que aterra exatamente com um erro inferior a 5 centímetros vindo do espaço. Não conseguimos ainda levantar foguetões dos oceanos, mas a vossa geração irá conseguir não apenas aterrar, mas também levantar. E este é o desafio da vossa geração. Por isso mesmo, vou repetir o vídeo que já aqui foi passado. Desafiem-se e para a semana vão todos a Ponte Sor participar para que para o ano que vem consigam formar, não no Sá do Minho, uma equipa para concorrer também no concurso anual que todos os anos decorre em Ponte Sor, promovido pela Agência Espacial Portuguesa e a Câmara Municipal de Ponte Sor. E por isso, certamente este desafio pode parecer complexo. No primeiro ano, em 2020, cerca de 14 diferentes ou 15 diferentes equipas das mais variadas e das mais reputadas escolas de engenharia na Europa vieram a Portugal. O ano passado houve cerca de 18 equipas, incluindo já uma equipa portuguesa, e vocês têm que se organizar para, a partir do ano que vem, participarem também neste desafio e, portanto, para a semana, não se esqueçam de ir de 11 a 15 de outubro, dia 11 começa o Euro Rock e depois o Ricardo e o Hugo podem vos dar mais informação. E é com este conjunto de ideias que vos trago a minha primeira mensagem. Sejam ambiciosos e inovadores, mudem o mundo, façam uso dos vossos conhecimentos, mas garantindo que todas as outras pessoas também são ambiciosas e inovadoras. Tenham esta ambição de poder dizer aos vossos pais e aos pais dos vossos amigos que estão a fazer coisas que eles não entendem. Tenham a ambição de dizer aos vossos professores que vocês fazem coisas que eles não entendam. Isso é saudável. Isso é o melhor significado de qualquer estratégia de desenvolvimento. As novas gerações inovam, trazem ideias novas. E é isso que vocês esperam de uma universidade como a Universidade do Minho, para vos dar a capacidade de inovar e para vocês chegarem a casa e dizerem, ou que os vossos pais digam, não percebo nada do que vocês estão a fazer. Quando isso acontecer, sim senhora, os meus parabéns, estão num curso de Engenharia Aeroespacial. E por isso, trabalhem as vossas próprias ideias, insistam nelas, façam e insistam em investigação, porque o novo conhecimento é aquilo que melhora a nossa condição de vida. E se hoje vivemos melhor que vivíamos há 50 anos ou há 200 anos, vocês têm que deixar também para as futuras gerações melhores qualidades de vida. E é isso que se pretende hoje com o ensino superior e com a engenharia em particular. Obviamente que este sonho do espaço não é novo. Em 2019, há cerca de 3 anos atrás, quando em Paris se organizou uma grande exposição mundial sobre os 50 anos da aterragem do homem na Lua, em 1969, essa inauguração, essa exposição, começava com este quadro magnífico do Marc Chagall, obviamente com uma ideia que França participou também nesse objetivo, mas obviamente trazendo a Lua com o galo francês, o sinal da esperança, o amor e as flores dos parabéns de se terem chegado à Lua. E, de facto, esta ambição, que não é nova e que foi muito baseada também na obra artística de Marc Chagall, vinha de longe. E nessa própria exposição eram dados os exemplos iniciais, já do século XV, onde se conseguem começar a identificar esta ideia de ir à Lua. É uma ideia que demorou 500 anos a ir à Lua e que, como vocês sabem, foi concretizada pelo homem em 1969. Esta era a geração dos vossos avós. Nos últimos 50 anos, desde que o homem aterrou na Lua, o setor espacial desenvolveu-se muito, sobretudo no desenvolvimento de novos meios de transporte, os foguetões, como querem chamar, de uma geração particularmente, ou de uma evolução particularmente dinâmica, certamente nos sistemas de comunicação,
também, como já vimos, na exploração científica, e se esta semana se conseguiu-se ter novas fotografias de Neptuno e das galáxias, há 2 anos atrás tinha-se conseguido pela primeira vez com o Hubble fotografar um buraco negro, e certamente os sistemas de navegação que todos vocês usam, mas também os sistemas de observação na Terra e certamente as aplicações espaciais. Este leque de diferentes sistemas e produtos associados à engenharia aeroespacial tem sido alvo de muitos estudos. O último estudo da Euroconsult, apesar de estarem sempre errados estes estudos de Forecast, mostra que na próxima década, sensivelmente, o setor aeroespacial no mundo prevê-se um aumento de pelo menos 74%. Estas estimativas foram feitas no final de 2021, antes da guerra e da invasão da Rússia pela Ucrânia, que hoje está totalmente a ser controlada e manipulada por informação de alta resolução, sobretudo de satélites norte-americanos. Em todo o caso, no final de 2021, previa-se que, já nessa altura, que o desenvolvimento do setor espacial tem uma grande parte associada à navegação, uma parte associada consideravelmente aos satélites de comunicações e depois uma parte importante, mas apenas 4%, de observação na Terra. Na altura estimava-se que as aplicações comerciais do espaço representavam cerca de 80% e que as aplicações de defesa cerca de 9%, com todas as aplicações, sobretudo na área ambiental, outros 9%. Naturalmente que o atual contexto internacional veio alterar radicalmente estas previsões, mas é a vossa geração que vai permitir dizer como é que irá evoluir o setor do espaço no mundo, na Europa e em Portugal. Porque há, de facto, quando nós olhamos para os últimos 50 anos, desde que em 1969 o homem chegou à Lua, há uma evolução considerável naquilo que foram os primeiros 50 a 60 anos, até sensivelmente 2010, daquilo que estamos presentemente e que a vossa geração irá certamente evoluir, mas aquilo que estamos desde 2010 a assistir. Muitos estudos têm sido feitos comparando aquilo que era o old space, portanto, entre os anos 60 e até 2010, e aquilo que é, para alguns, o novo espaço. Há quem não goste muito desta terminologia, sobretudo uma nova era da economia espacial e, sobretudo, da economia de serviços em órbita. E o que é que evoluiu? O que é que as gerações passadas, a minha geração, a geração anterior, conseguiu evoluir nestes últimos 50 anos? Sobretudo, os mercados eram mercados institucionais, top-down, decretados sobretudo politicamente, e estamos gradualmente a assistir a outros tipos de mercados, também, sobretudo, vindo quer do setor público, quer do setor privado, mas com outro tipo de aplicações e, sobretudo, com outro tipo de orientações, não necessariamente mercados institucionais. O que é que são estes mercados institucionais? São mercados, sobretudo, dominados por monopólios quer na área das comunicações, quer na área do transporte, e quer na Europa, quer nos Estados Unidos temos exemplos. Hoje, na Europa, por exemplo, vivemos uma época ainda do monopólio do transporte, sobretudo associado à Ariane, e dos monopólios das telecomunicações, que estão gradualmente a desaparecer, quer na Europa com a introdução dos novos lançadores italianos, quer no futuro, como iremos ver, dos novos lançadores alemães e, eventualmente, alemães e portugueses. E, portanto, apesar das dificuldades de financiamento, há uma evolução também no tipo de clientes, assim como nas fontes de financiamento. Se é verdade que o antigo espaço era, sobretudo, desenvolvido através do financiamento das agências espaciais com financiamento direto dos governos, temos hoje um leque diversificado de novas fontes de financiamento e irei demonstrar isto no caso português, onde a diversificação das fontes de financiamento será crítico, sobretudo em países pequenos. Mas também as componentes que a vocês dizem mais respeito, as componentes tecnológicas.
os vossos avós, os vossos pais, a minha geração, há 20 e 30 anos, sobretudo conseguiu resolver problemas da concentração e do aumento dos payloads, que possibilitou fazer grandes satélites de comunicações e, sobretudo, garantir sistemas de engenharia altamente complexos e altamente precisos como aquele que aqui vimos. A vossa geração tem como grandes desafios, pelo menos na próxima década, de conseguir fazer um melhor equilíbrio entre o custo por cada quilo em órbita, a redução do payload que vai em cada foguetão e a frequência do número de lançamentos por ano. E a conjugação destas três variáveis será certamente um dos desafios que vocês, com futuros aeroespaciais, vão poder e ter que resolver certamente no futuro, assim como o desenvolvimento de plataformas e a total reutilização de lançadores, desperdiçando os lançadores antigos, mas também a criação da internet por satélite de banda larga e ultralarga e, sobretudo, os sistemas de alta resolução e, sobretudo, os satélites com capacidade hiperespectral, quando hoje já fazemos alguma coisa em satélites multi-espectral e, como já vimos, gerir o lixo e o tráfego espacial. São os desafios da próxima década, são os desafios da vossa geração, certamente associados à redução do custo, associados aos sistemas espaciais. E por isso o trabalho que têm pela frente é fascinante e mais uma vez felicito pelas vossas opções, assim como anunciado domingo de ter lançado esta iniciativa. Certamente que nós já hoje aqui em Portugal temos desafios importantes naquilo que é o desenvolvimento de consórcios públicos e privados para fazer e para aumentar a participação nacional nestes grandes desafios ao nível mundial. Temos desafios concretos na resolução de novos sensores e de novos satélites e temos, obviamente, a capacidade para desenvolver soluções de baixo custo. Foi por isso também que há um ano atrás, em novembro de 2021, em Matosinhos, aqui perto, a Agência Espacial Europeia escolheu Portugal e Matosinhos para lançar um novo manifesto, que depois iria ser aprovado na Cimeira Ministerial de Paris de fevereiro de 2022, na qual a Europa mostrou querer estar presente e abrir oportunidades à vossa geração para fazer coisas novas em grande interação e competição internacional. Foi nessa cimeira que se desenvolveu a Agenda do Espaço 2025-2035, que irá ocupar muito das vossas atenções e que certamente, na altura, era possível devido aos últimos 50 anos de desenvolvimento da Agência Espacial Europeia, desde que foi criada no início dos anos 60. Certamente, em 2021, o último ano onde há resultados, o orçamento da Agência Espacial foi cerca de 6 mil milhões de euros. Estes orçamentos são definidos todos os 3 anos, com potencialidade de expandir a 5 anos, e no próximo mês de novembro, todos os Estados-membros, os 23 Estados-membros sócios da Agência Espacial Europeia, irão definir o orçamento para os próximos anos. Em 2019, a cimeira foi coordenada por Portugal e por França, tendo-se conseguido o maior orçamento de sempre para a Agência Espacial Europeia e assim espero que continue a ser para as próximas décadas. Certamente, neste contexto, a decisão da Europa foi, e da Agência Espacial Europeia, em associação com os 23 Estados-membros, foi reorientar o setor do espaço na Europa para 3 grandes chamados aceleradores, de uma forma a facilitar a transição ecológica das nossas economias, a garantir uma economia e uma sociedade mais segura e a proteger aquilo que viram os ativos espaciais naquele desafio que mostrei, mas também continuar a desenvolver missões, quer a outros satélites, incluindo a Lua,
quer o transporte resiliente para o espaço. E estas são as decisões que hoje acompanharão certamente a vossa geração, pelo menos nos próximos 10 anos. Falamos, sobretudo, quando falamos em segurança, evitar aquilo que foi em 2021 e nessa altura, as cheias que no verão ocuparam a Alemanha e que levaram a muitas mortes, mas também, certamente, a melhor controle daquilo que é a previsão e o evitar de fogos através de sistemas que podem vir a estimular a gestão sustentável dos solos. E, sobretudo, conjugar a georreferenciação com a modelação digital. Um exemplo daquilo que pode ser feito e que já está a ser feito, este caso de um colega meu e vosso, o professor Paulo Ferrão, conjugando a georreferenciação de edifícios com a modelação energética e climática de edifícios, de modo a poder efetivamente otimizar as condições energéticas nas casas onde todos vivemos. Este é um sistema que parte da georreferenciação de um bairro, neste caso Lisboa. Há vários bairros em Braga totalmente também georreferenciados e certamente que o nosso Presidente quererá que muito rapidamente isto seja feito também na cidade de Guimarães, onde todos os prédios são simulados digitalmente com referenciação e depois pode haver uma simulação, neste caso conjugada com 3 variáveis, sobretudo o nível de isolamento dos edifícios, o tipo de janelas, o tipo de iluminação e o grau de utilização de energia fotovoltaica nos edifícios. E estas ferramentas, chamado Digital Twin, portanto um gêmeo de digital de um bairro, permite fazer o planeamento digital. Ora, na Europa, a Agência Espacial e o Programa Espacial lançou o desafio de fazermos um gêmeo de todo o território, incluindo um gêmeo digital dos oceanos, como ferramentas de planeamento. E este será o futuro. Ali para o nosso Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Norte, no futuro, todo o planeamento que as Comissões de Coordenação Regional, Nacional ou Internacional farão, serão feitas com base em ferramentas deste tipo, com base em sistemas de georreferenciação espacial. Mas há mais. O desafio, porventura mais crítico, por exemplo, de interpretar o que se passa hoje na Amazónia como a maior extensão. Obviamente nós podemos fazer e devemos fazer isto no Parque da Peneda Gerês, e o professor António Cunha tem incentivado que se faça, como também no Vale do Douro, mas são superfícies e extensões relativamente curtas. A Amazónia tem uma extensão superior a toda a Europa e, por isso, perceber o que se passa na Amazónia é absolutamente crítico para aquilo que são os níveis de desenvolvimento sustentável e para podermos permitir que também as populações do Sul continuem a aumentar e a desenvolver, como todos devemos aceitar e estimular. Ora, também foi com engenheiros aeroespaciais, e trouxe isto porque foi um estudo feito entre a Universidade de São Paulo e o Instituto de Aeronáutica de São José dos Campos, que colabora com este programa, que foram recentemente publicado na revista Nature, pela primeira vez, feitos perfis verticais, não ainda com tecnologia de satélites, mas sobretudo com balões e com aviões. Foram feitos cerca de 590 perfis verticais na Amazónia e que pela primeira vez possibilitaram, eu não vou entrar em detalhe, em quantificar os níveis de CO2 em diferentes regiões da Amazónia. E por isso, a minha geração conseguiu demonstrar que a Amazónia, afinal, não se comporta de uma forma homogénea e que a libertação de CO2 ou a capacidade de fixação de CO2 é diferente em diferentes zonas da Amazónia e depende, sobretudo, de vários níveis, como o nível de desmantelamento da floresta, os níveis de precipitação e a temperatura. E este problema, portanto, mostra que é possível ser feito, mas requer agora novas tecnologias. E é a vossa geração que tem estas tecnologias na mão, sobretudo com base em informação de satélite. E certamente, na próxima década, irão começar a aparecer artigos não feitos com balões ou com aviões, mas com nova tecnologia de alta resolução de satélites para poder demonstrar ao longo do tempo e do espaço qual a capacidade efetiva de sequestro de CO2 e, por isso, garantir melhores condições às populações.
E não acreditem em tudo nos que vos digam. Não é consensual hoje na comunidade científica internacional que o aumento da temperatura é um problema, porque já houve alturas que o aumento da temperatura também aumentou. É hoje um problema e é consensual que temos que resolver este problema e que hoje é possível com novo conhecimento e nova atividade científica e por isso é hoje consensual e o último relatório das Nações Unidas é claro que não podemos impor limites ao desenvolvimento das populações do Sul. Não são os países ricos do Norte que podem dizer aos países do Sul para não se envolverem. Temos, pelo contrário, que trabalhar em conjunto e garantir a capacidade de desenvolvimento a todas as populações do Sul e do Norte. Isto só poderá ser feito com novos sistemas de alta resolução, sistemas espaciais de alta resolução. Exemplos também de colegas no Instituto de Aeronáutica de São José dos Campos, em colaboração com o Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, mostram bem a capacidade daquilo que se pode vir a obter com satélites na Amazónia e o reflexo da capacidade destas imagens mostra também o poder político do espaço. E por isso mesmo é que o atual governo brasileiro desmantelou o sistema de pesquisas espaciais de São José dos Campos para que estas imagens não possam ser tornadas livres. Mas foram cientistas livres e engenheiros aeroespaciais que conseguiram publicar na Nature este volume contra a intenção política. E por isso a liberdade de intervenção vossa e dos vossos professores e investigadores será sempre crítica para aquilo que é efetivamente o desenvolvimento espacial. Certamente na gestão sustentável dos solos, e tenho tido o privilégio de trabalhar com o professor António Cunha para podermos planear também o desenvolvimento sustentável do Val do Douro, do Parque Nacional da Peneda Gerês, recorrendo a técnicas de gestão ambiental, usando informação por satélite e, sobretudo, o desafio de melhor interpretarmos o ciclo do carbono. A minha geração não conseguiu. A vossa geração vai conseguir interpretar, com base em novas informações por satélite, aquilo que é a capacidade de nós fixarmos carbono e, por isso, possibilitar novas formas de desenvolvimento para aquilo que pode ser, certamente, o desenvolvimento de novos sensores. O que sabemos hoje é que, com os sistemas que temos, quer com aquilo que são os sistemas chamados SAR, de radares, ou os sistemas de lidar, ou os sistemas ópticos, conseguimos ter uma aproximação ligeira dos níveis de carbono à superfície. Sabemos que nos últimos 5 anos têm sido desenvolvidas várias estratégias para fazer o mapeamento do carbono, conjugando estas várias tecnologias, mas de facto ainda não conseguimos fazê-lo. E por isso será certamente a vossa geração, conjugando novos sensores com sistemas avançados de informação e recorrendo a técnicas de machine learning e inteligência artificial, que poderão efetivamente resolver o problema do mapeamento do ciclo do carbono à superfície da Terra. Um exemplo de um dos estudos mais recentes que a Agência Espacial Europeia fez em África e que mostra ainda níveis de erro muito elevados e, por isso, isto é muito trabalho para a vossa geração, mas é um trabalho fascinante poderem resolver finalmente o problema da fixação de carbono na superfície. E para isso têm que fazer satélites como este. Na Universidade de British Columbia, um grupo de estudantes desenvolveu recentemente, durante o último ano e meio, um conjunto em colaboração com várias empresas, chamado nanosatellite, portanto um satélite de pequenas dimensões, e este é o trabalho que durante 2 anos um grupo de estudantes e de investigadores desenvolveu para poder desenvolver os sensores orientados para o mapeamento do carbono, sobretudo em gamas de multiespectrais, quer no violeta, quer no infravermelho, usando câmaras de alta resolução. É este o trabalho que vos espera para poderem contribuir para o desenvolvimento da humanidade.
Este trabalho é um trabalho complexo e estou certo que o professor Pedro Arezes vos desenvolverá todas as câmaras limpas para poderem, nos próximos anos, fazerem o trabalho de simulação e de montagem de pequenos satélites que serão absolutamente críticos para se poder demonstrar depois o desenvolvimento de novos satélites. E um engenheiro espacial é isto, é hoje alguém com uma bata branca, numa sala limpa, que desenvolve novos sistemas que poderão possibilitar o desenvolvimento de novas formas de perceber a evolução do mundo. Mais uma vez, um destes projetos na Universidade de British Columbia, no desenvolvimento destes pequenos RECs e pequenos satélites. Também, uma das questões críticas que se põe é que, se é verdade que conseguimos ter melhores sensores, melhores câmaras, mais informação multiespectral, o que é que fazemos a esta informação? A minha geração tentou ter uma estratégia onde tudo o que os sensores e as câmaras que estão nos satélites fazem, mandam para a Terra. E é tudo processado na Terra. A questão crítica que se põe à vossa geração é que isso não é possível à medida que vamos aumentar o número de sensores e as gamas de multiespectrais das várias câmaras. A informação é tanta que nunca teremos capacidade para fazer o download. E por isso o desafio que se põe é desenvolver satélites com capacidade de computação para grande parte da computação ser feita nos satélites. A minha geração está a tentar fazer isto. A vossa geração vai conseguir resolver este problema. E há poucas semanas, na Universidade de Carnegie Mellon, este era um dos projetos que os estudantes estavam a desenvolver. Aquilo que se chama Edge Computing e a possibilidade de desenvolver sensores com computação integrada nos próprios satélites. Using computing resources that are physically co-located with the sensors that collect that data. The advantage of edge computing is that we don't need to spend a lot of time and energy sending those sensor data from the sensor to a cloud or to a data center for processing. Instead, we can use that time and energy to process the data locally using machine learning inference algorithms to produce useful conclusions based on the data that we've collected. We're taking the ideas of edge computing and applying those ideas in nanosatellites. A nanosatellite is a small form factor satellite that we can easily, cheaply, and rapidly deploy to orbit in large numbers. We can equip nanosatellites with sensors. These sensors can collect lots of different types of useful data, like images using image sensors or hyperspectral data. These types of sensors are useful for climate science and for predicting space weather, and also for precision agriculture applications. In my lab, we're also looking at developing the underlying technology for very small form factor satellites, which are called chipsats. The key advantage of chipsats is that you can deploy them in very large numbers, covering very large areas. A chipsat is an example of what's called an intermittent computing platform. Intermittent computing is computing on a device that doesn't have a continuous power supply, and a chipsat, while it's orbiting Earth, doesn't always have continuous availability to power in its environment. One of the main advantages of orbital edge computing is that we eliminate the delay. Como sabem, o Prémio Nobel da Física, dado na última segunda-feira, foi atribuído também a um investigador europeu austríaco e a 2 investigadores norte-americanos que desenvolveram o quantum computing. Esta é uma fase até lá chegar, mas certamente que na vossa geração irão conseguir desenvolver quantum computing para resolver também o problema da acumulação de informação que vamos precisar. E por isso, a Agência Espacial Portuguesa foi também desenvolvida e criou este... Space provides the infrastructure for numerous services and activities, such as personal mobility, communication, weather forecasting, precision farming, banking transactions, scientific knowledge, and even the dream of expanding the reach of humanity. Satellites and scientific missions are generating massive amounts of data. Recent developments in artificial intelligence position it as a key technology to translate all this data into useful information. Now it is time to develop the set of tools that will allow us to use AI based on satellite data to better manage the territory, developing new capabilities for fire prevention, biomass monitoring and carbon sequestration. Emerging decentralized digital networks require new regulatory regimes.
By coupling growing computing capabilities with new techniques of AI and high-resolution satellite images, we will better understand the dynamics of the impact humans have in our planet and make better decisions towards a sustainable development policy. O Ricardo já anunciou, mas estão aqui vários dos catálogos para vocês terem uma ideia do que são hoje os vossos parceiros também no país, apesar de tudo isto só se fazer com relações internacionais. Usem e abusem das parcerias internacionais com as universidades que eu aqui referi e que este curso está bem integrado, porque obviamente o espaço é um desafio global, internacional, e só faz sentido para instituições e países com a dimensão de Portugal fazerem se estiverem devidamente integrados num contexto internacional. E muito se faz. Neste catálogo tem soluções que eram totalmente impossíveis há 10 anos e eventualmente impensáveis há 5 anos e mesmo há 2 anos. Esta fotografia que o Jorge Costa, que está ali sentado, e que o André Oliveira de Doceia reconhecem, foi retirada há cerca de 3 semanas, aqui perto, em Matosinhos, nas oficinas de Doceia, e pela primeira vez é um foguetão desenhado e construído em Portugal, em colaboração com o grupo alemão OHB e a empresa RFA, que pertence a esse grupo, que inclui em Portugal, por colegas vossos, alguns dos quais da Engenharia Aeroespacial da UBI, outros do técnico, outros também engenheiros mecânicos da Universidade do Minho, que têm possibilidade de construir o que será o futuro, um dos novos lançadores europeus, sobretudo neste último andar do futuro lançador de baixo custo, baixa emissões ambientais, desenhado nesta parceria entre a RFA e o CEA. Este percurso é um percurso longo. Comecei por aqui mostrar o James Webb, que começou no princípio dos anos 90, demorou 30 anos até ir para o ar. Como também já aqui foi referido, há 20 anos atrás, o setor espacial em Portugal não representava praticamente nada. Foi a entrada na Agência Espacial Europeia, na altura pelo ministro José Mariano Gago, que possibilitou o crescimento daquilo que é o setor espacial português, que ainda é pequeno, mas tem uma grande dinâmica. Como veem, foi através da participação na ESA, que é este setor pequeno, que durante cerca de 20 anos o setor espacial começou a crescer em Portugal, através da participação de Portugal na ESA, que depois a ESA financia atividades nas empresas e nos centros de investigação portugueses. Nos últimos 6 anos conseguiu-se sobretudo diversificar as fontes de financiamento e o objetivo, se esta trajetória conseguir ser continuada e eventualmente melhorada, é garantir pelo menos que o setor espacial português, que hoje representa apenas 50 milhões de euros por ano, possa vir a ser multiplicado por 10 até 2030, vir a representar 500 milhões de euros anuais e, com isso, criar cerca de 1000 empregos qualificados em Portugal. É uma trajetória. Será a vossa geração a dizer se esta trajetória deve ser seguida ou se deve ser muito mais acelerada ou retardada. E, por isso, felicito-vos por virem para este desafio, que é, obviamente, desenvolver também o setor espacial português. Para este processo foi feito, mais uma vez, as redes internacionais são absolutamente críticas. Isto não acontece sozinho. Já falámos nas várias parcerias com diferentes tipos de universidades, no âmbito do qual a Universidade do Minho está particularmente envolvida. Também na cooperação atlântica e o desenvolvimento da Agência Espacial Portuguesa foi feito ao mesmo tempo com o desenvolvimento do Centro Internacional de Investigação do Atlântico para combinar, sobretudo, um diálogo que vai ser absolutamente crítico nos próximos 30 anos entre o Norte e o Sul e o Norte do Atlântico, como irão ver. O Centro Internacional de Investigação do Atlântico tem um centro de dados, hoje localizado nos Açores, e está com perspectivas de desenvolver outros laboratórios, nomeadamente em Cabo Verde e no Brasil, para poder ampliar esta capacidade de ir captar novos dados e dar-vos a vocês, para vocês poderem trabalhar. Ora, efetivamente, neste esforço, sobretudo na interação entre o espaço e os oceanos,
que é absolutamente crítico perceber o papel dos engenheiros aeroespaciais e da vossa geração em particular. Coastal zones are of paramount importance for European citizens because they include 40% of European population. The total value of the services produced by marine and coastal ecosystems is valued at 29 trillion euros per year. But serious problems are affecting our coastal areas and maritime zones. Coastal pollution and plastic in the oceans, illegal fishing, natural hazards due to climate change, sea level rise, piracy, illegal traffic, smuggling, loss of biodiversity. We need new tools to help governments and policymakers to face those challenges. We need the direct engagement of citizens. The observation of the Earth from the space offers a synoptic view of our oceans and coastal zones. The combination of Earth observation with artificial intelligence algorithms and blockchain in decentralized digital networks provides a unique tool to mitigate many of the problems we are facing today. Ocean pollution can be tracked and identified by satellite. Ocean natural hazards are mitigated by EO and AI techniques. Illegal traffic and illegal fishing is identified with optical and radar images and machine learning algorithms. Volcanic eruptions are monitored by satellites. Coastal erosion and sea level rise can be predicted and mitigated. The Atlantic International Research Centre, Air Centre, is an international organisation devoted to develop scientific and technological applications in the Atlantic. Act now for future generations. Para possibilitar este processo, também nos últimos anos, desde 2020, que um consórcio entre o Air Center, o Centro de Engenharia CEIA, formou um novo operador, a Geosat. Portugal hoje também tem a capacidade e, sobretudo, a interação com a Espanha de ter um novo operador, e está em curso um programa, e o André Oliveira depois poderá-vos explicar em detalhe este programa para desenvolver uma nova geração de satélites que vocês irão certamente contribuir, porque a Universidade do Minho também está envolvida nesta agenda. Uma agenda que tem como ideia criar uma constelação com satélites de baixa e alta resolução que possa ser devidamente integrada no contexto europeu, como foi visto no filme. E por isso, a minha segunda mensagem, se me permitem, é que aprendam a aprender sendo responsáveis, ecologicamente ativos e inclusivos. Entendam os comportamentos coletivos de todos os outros, das populações no Sul, das populações no Norte, e obviamente desenvolvam a vossa responsabilidade comum, sobretudo desenvolvendo relações com setores institucionais, públicos e privados, lançando obviamente novos desafios e enfrentar as oportunidades que a vossa geração tem, que são únicas nesta área. E há muito por fazer. Se é verdade que a minha geração resolveu muitos problemas, há uns que não conseguiu resolver. Hoje o mundo enfrenta, felizmente, a capacidade de conseguir crescer. E mais uma vez, repito, há 50 anos atrás, em 1972, exatamente há 50 anos atrás, o chamado Clube de Roma veio pôr em discussão os chamados os limites ao crescimento. Dizer que só o Norte é que cresce, que o Sul não devia crescer. Isso hoje é totalmente rejeitado, também no Norte e no Sul. Demorou 40 anos a ser rejeitado. E por isso hoje temos que admitir o crescimento e o desenvolvimento das populações no Sul. E este é um caso típico. Uma favela no Rio de Janeiro, onde vivem 140 mil pessoas em situações de grande vulnerabilidade social, porque durante muitos anos, de facto, não foi admitido pelos países ricos do Norte que era possível crescer nos países do Sul. Estas situações, que muitos de vocês que já visitaram o Rio de Janeiro devem conseguir ter visto, devem-nos chamar à nossa responsabilidade. Ainda esta semana, um tiroteio nestas zonas associadas nomeadamente ao tráfico de droga parou todo o trânsito na cidade do Rio de Janeiro e por isso a questão que eu vos ponho é: a vossa geração vai conseguir resolver estas situações usando sistemas de alta resolução?
a vossa geração vai conseguir também resolver o problema da biodiversidade em África. A minha geração, nos últimos 30 anos, foi possível apenas desenvolver sensores que dão estes resultados, que são interessantes, mas não são suficientes. Estão associados, sobretudo, ao desenvolvimento daquilo que são os índices de vegetação. Hoje conseguimos dizer, em África, onde é que a vegetação tem desenvolvimentos sustentáveis ou não, mas não conseguimos atuar com a escala de tempo e a precisão espacial que precisam. E a vossa geração, estou certo, que vai conseguir desenvolver novos sensores para resolver o problema crítico das cadeias alimentares em África, porque não é tolerável que nós hoje tenhamos na Europa um dos sistemas alimentares mais dispendiosos do mundo, enquanto por ano morrem 3 milhões de crianças à fome em África. E não podemos limitar o crescimento em África, antes pelo contrário, temos que fazer desenvolver a África, isto só se faz com novos sistemas também espaciais, integrado com setores. Um estudo que tenho feito recentemente na Guiné, onde vive uma das populações mais vulneráveis, nas ilhas de Bijagós, que é hoje um património da humanidade, e foram as mulheres que conseguiram resolver o problema da proteção deste sistema, no âmbito de um processo de dinamização cultural, e hoje estas mulheres, enquanto os homens estão a trabalhar no tráfico de droga e nas guerras civis, são as mulheres que protegem o território e são elas a pedir sistemas espaciais de alta resolução para poder melhor trabalhar. É a vossa geração que vai conseguir certamente resolver este problema. Porque não se esqueçam, como já vos tentei dizer, nós hoje estamos em 2020 com uma população na Europa e nos Estados Unidos igual à população de África, ambas sensivelmente iguais à população da Ásia Ocidental. Nos próximos 30 anos, sabemos hoje que a população da Europa e dos Estados Unidos irá manter-se, mas a população de África irá duplicar. Isto é bom para a vossa geração. Saberem que têm a capacidade de resolver os problemas de uma população que sabemos hoje, segundo as últimas estimativas das Nações Unidas, que irá crescer dos 7 bilhões atuais de habitantes para 11 bilhões. E só com novos sistemas aeroespaciais conjugados com outro tipo de sistemas, sobretudo dando atenção às pessoas e não as marginalizando, é que vai ser possível para alimentar 11 bilhões de pessoas no ano 2100 e pelo menos 9 bilhões de pessoas daqui a 30 anos. E se a minha geração não foi capaz de resolver este problema, é a vossa que vai ser, com certeza, capaz de resolver este problema. Obviamente que, como penso que sabem, o Covid trouxe uma nova realidade e, pela primeira vez, o relatório das Nações Unidas, publicado há 2 semanas, mostrou algo que era impensável há uns anos atrás, que foi o decaimento da esperança de vida. Em Portugal hoje temos uma esperança de vida de cerca de 81 anos. No mundo, obviamente, é mais baixa devido à esperança de vida reduzida no hemisfério sul, mas pela primeira vez, nos últimos 100 anos, a esperança de vida diminuiu em associação com o Covid. E estes são os problemas que a vossa geração vão certamente resolver para poder face àquilo que é a condição humana em que nós hoje vivemos. E por isso, como estes grandes desafios, se quiserem perceber porque é que precisamos de sistemas aeroespaciais, eu não vou entrar em detalhe, leiam o último relatório sobre a biodiversidade e os serviços de ecossistemas, onde demonstram claramente que é só com uma nova geração de sistemas aeroespaciais que iremos conseguir resolver os problemas que hoje ainda enfrentamos da população. E por isso a minha terceira e última mensagem é que sejam humanos e solidários, reconheçam os vossos privilégios e lutem contra a opressão e a humilhação com ambição, conhecimento e solidariedade. E lembrem-se que vocês também são alvos do desenvolvimento do conhecimento científico nos últimos 30 anos e ciência só se faz com liberdade. É isso que, entre muitos outros, muitos dos grandes intelectuais da minha geração conseguiram demonstrar e que hoje sabemos bem,
que o mundo enfrenta também situações, regiões e países que não permitem que jovens como vocês trabalhem com liberdade e explorem novas ideias. Esta situação, esta fotografia foi tirada em julho passado, naquela favela que eu vos dei no Rio de Janeiro. E hoje sabemos que isto não pode ser só um problema, tem que ser uma oportunidade para a vossa geração, porque esta fotografia conjuga também com esta, e hoje sabemos que estamos em situações onde até há empresários que conseguem fazer viagens espaciais. E por isso os engenheiros espaciais sabem resolver estes problemas e agora temos é que ser humanos e, sobretudo, mais inclusivos ao nível do mundo para garantir que as oportunidades que esta criança do lado direito tem é também dada àquela criança daquele lado. E por isso a minha consideração final é que desafiem os lugares comuns e como o Prémio Nobel da Economia Edmund Phelps demonstrou, isso hoje é possível com o conhecimento que temos e com o conhecimento científico que todos os dias conseguimos gerar. E por isso levem a sério a vossa oportunidade única e para terminar, permitem-me que refira hoje no centenário do nascimento de José Saramago o que ele disse quando recebeu o Prémio Nobel. Nós, cidadãos comuns, com a mesma veemência de quando exigimos os nossos direitos, exigimos responsabilidade sobre os novos deveres. E por isso, sejam mais ousados, sejam mais gentis, sejam mais responsáveis. Muito obrigado. Eu não sei se há perguntas, mas como já vi que alguns alunos já saíram, podemos deixar as perguntas. Eu prometo que voltarei aos Estados Unidos, mas voltarei à Universidade do Minho para responder às perguntas, caso não sei se querem fazer alguma pergunta agora. Devido ao avançado da hora, sintam-se à vontade. Muito obrigado a todos mais uma vez. Na visão da estruturação dos ciclos de estudos em engenharia aeroespacial, foram várias as premissas que tivemos em consideração. Uma das quais, e que gostaria de falar convosco hoje, foi a que a engenharia aeroespacial na Universidade do Minho extravasasse os limites da sala de aula e os limites dos seus próprios campi. Ao longo do último ano, foram vários os memorandos de atendimento que assinamos com diferentes entidades, que acreditamos poderem ser fatores diferenciadores na definição do perfil do engenheiro aeroespacial formado na Universidade do Minho. Queremos aproveitar o momento de hoje para vos dar a conhecer pelo menos 2 desses memorandos de entendimento, ou melhor dizendo, um pouco mais de detalhe acerca de 2 desses memorandos de entendimento. Começo pelo CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto. Temos hoje aqui os colegas Jorge Cabral, Rui Magalhães e André Oliveira, com quem nos últimos tempos temos trabalhado na lógica de definirmos 5 vetores de ação a serem desenvolvidos no âmbito da engenharia aeroespacial aqui na Universidade do Minho. O primeiro vetor de ação é a formação avançada por especialistas do CEIA, ou seja, traduz-se no acolhimento de colaboradores no CEIA, aqui na Universidade do Minho, na figura de professores convidados, em áreas e domínios específicos da engenharia aeroespacial. Basicamente, estamos a falar de um objetivo claro em sala de aula, aproximar a formação dos alunos a desafios e a demonstradores de casos reais. O segundo vetor é o acompanhamento e a proposta de projetos laboratoriais, seja em fase de projetos de integradores ou inclusive de dissertação para os alunos de mestrado. Terceiro vetor, a cedência de laboratórios e instalações do CEIA para a realização de trabalhos de projeto. Quarto vetor, a possibilidade de realização de estágios curriculares ou de pequenos estágios de verão. E, finalmente, o quinto vetor trata-se do lançamento para breve da Cátedra Aeroespacial atribuída pelo CEIA. Aqui há um objetivo muito claro, de se estabelecer na Universidade do Minho uma divisão de investigação em engenharia aeroespacial, onde vários professores e investigadores possam convergir nesta temática. A ideia, numa visão, e permitam-me o termo, será um protocentro. O segundo memorando de entendimento que partilho convosco resulta de uma ligação além fronteiras, neste caso com a Universidade de Vigo. Temos aqui hoje em representação da Universidade de Vigo o professor Humberto Michenel,
presidente da Escola de Engenharia Aeronáutica e do Espaço. A colaboração com a Universidade de Vigo, a primeira universidade espanhola autorizada a voar com drones em espaço aéreo controlado, focar-se-á no setor aeroespacial e será enquadrada na Eurorregião do norte de Portugal, Galiza. Nesta colaboração serão lavradas sinergias para o desenvolvimento de massa crítica no setor por meio de 2 canais distintos. O canal da investigação, através das parcerias em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, e o canal da educação, estabelecendo uma oferta formativa conjunta entre ambas as universidades. Temos aqui diferentes objetivos, diferentes níveis de implementação, mas que convergem para um objetivo único, o de estabelecer uma Eurorregião virada para o espaço. Ao longo dos próximos meses, apresentaremos detalhes de mais outros acordos de entendimento com outras entidades, nas vertentes de investigação, nas vertentes de ensino, mas também nas atividades extracurriculares, com interação com a sociedade que pretendemos desenvolver com os nossos alunos. Sabemos que as expectativas são grandes e que as responsabilidades da implementação destes projetos de ensino são enormes. Mas sabemos também que queremos ser uma referência nesta área a nível nacional e internacional. Esta é a nossa missão. Em nome da Presidência da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e da Comissão Diretiva dos Ciclos de Estudo de Engenharia Aeroespacial, agradeço a presença de todos nesta sessão e dou por terminada a aula inaugural. Muito obrigado a todos e convido-vos a um breve café no hall de entrada do auditório. Muito obrigado.